Essa é a primeira aula sobre pavimentação de baixo custo com o uso de solos tropicais. A parte importante do entendimento do curso que será ministrado é nós sabermos como se formam os solos tropicais. Porque a partir disso nós podemos entender por que da necessidade do desenvolvimento de uma tecnologia própria para esses solos serem utilizados na área de pavimentação. Nós sabemos que o nosso país apresenta uma condição climática tropical e subtropical. Por isso dizemos que o Brasil é um país tropical. O que caracteriza uma condição climática dessa? É muita chuva, evaporação intensa e alta temperatura. Essas condições são próprias do nosso país. Como que começa o processo de intemperismo para a formação dos solos tropicais? Primeiro, nós temos uma rocha inicial, que sofrerá o processo de intemperismo. Essa rocha sofre inicialmente o intemperismo físico, que são trincamentos, fissuras, devido a variações de temperatura ao longo do tempo desse maciço. Posteriormente, inicia-se a formação de uma cobertura vegetal. Inicialmente incipiente, depois um pouco mais robusta. Tudo bem. Com essa incidência de chuvas, nós temos, e com as folhas dessas árvores, nós temos uma condição de formação do húmus inicialmente, devido a essas folhas, e com a água e com o ar, nós temos a formação de uma água acidulada, agora formada na superfície, penetrando nas fissuras provocadas pelo intemperismo físico. Já quando inicia o temperismo físico, depois de um determinado tempo, simultaneamente inicia-se o intemperismo químico. Como se dá agora o temperismo químico? As rochas, essa rocha inicial, pode ser uma rocha ígnea, pode ser uma rocha metamórfica, ou mesmo uma sedimentar. Qualquer que seja a rocha, nós temos um elenco mineralógico que forma essa rocha. Esse elenco mineralógico, normalmente, é o quartzo, feldspato e mica, os minerais constituintes desse elenco mineralógico. Com essa água acidulada e quando a condição desse maciço permite a percolação dessa água acidulada, ele desmonta esses minerais, fazendo com que os elementos químicos que os compõem fiquem na massa. Esses elementos químicos é como se fosse uma sopa de letrinhas, sendo que as letrinhas são os elementos químicos. Começa, então, o processo mais intenso do intemperismo químico. Qual é esse processo? Essa água vai lixiviando, vai levando os íons de cálcio, magnésio e largando nessa parte superior os íons de sílica, ferro e alumínio. Esse é chamado processo de laterização. Com isso, nessa parte superior, sobram esses íons, como nós dissemos, e começam o processo do intemperismo químico. Eles reagem, formando aqui um argilo mineral, que nós chamamos neoformado, que chama caulinita. E, na parte fina ainda, na fração considerada fração argílica, nós temos os óxidos de ferro e alumínio hidratados. Esses óxidos de ferro e alumínio têm a capacidade de cimentar as placas de caulinita que foram formadas nessa parte superior do maciço. Essa cimentação produz uma característica na microestrutura desse solo que nós chamamos de pipoca. O que é pipoca?
nós temos uma série de placas de caulinita que, cimentadas uma na outra, você não percebe as placas individualizadas, e sim um conglomerado de forma de pipoca, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa é a forma de pipoca. Nesse local que vocês estão vendo, esse pacote que tem 4 micrômetros, é uma série de placas de caulinitas que foram soldadas. Já a parte inferior da formação de solos, nós temos um solo que não sofreu esse processo ainda pedológico de laterização. Então ela possui uma mineralogia, não só caulinita, óxido de ferro e óxido de alumínio na parte superior. Ela possui uma mineralogia, um elenco mineralógico muito grande de argilos minerais, e geralmente expansivos. Então, o processo pedológico de laterização se dá na camada superficial, que foi submetida, como nós dissemos, a esse processo de formação. Aqui está a parte inferior, a microestrutura da parte inferior de um solo, de um capeamento laterítico. Podem ver, aqui nós temos os argilos minerais individualizados, um grão de silt, e aqui nós temos o aspecto da microestrutura de um solo laterítico. Nós estamos dizendo a microestrutura, a formação em nível de argila do solo. Não tenha dúvida, quando esse processo de laterização se dá numa região que tem muito arenito, nós temos o fino caracterizado, como nós já dissemos, por essas pipocas, que é caulinita como argilo mineral, quase que exclusivo, cimentado por óxido de ferro e alumínio, e a parte grossa de grãos de quartzo. Então nós temos um capeamento que sofreu o processo de laterização arenoso. Já que se nós estivermos numa região que tem basalto, que tem uma deficiência muito grande de grãos de quartzo, nós temos esse mesmo solo laterizado, só que argiloso, por não ter a fração areia. Então veja a importância disso. Nós podemos ter um solo aqui, laterítico, e um solo saprolítico, e o mesmo perfil de solos. Esses solos têm um comportamento excepcional. Quando compactados, suas características de expansibilidade são baixas. Esse é o contrário. Apresentam diversas características não recomendadas para ser utilizado em estradas, a maioria deles. Então, nós temos que achar uma tecnologia que, dentro dos solos tropicais, consiga diferenciar esse solo desse solo. Isso que vai se tentar fazer nesse curso. Mostrar uma tecnologia de estudo desses solos e desses solos, e para esses solos olhar tudo que é possível fazer em termos de pavimentação. Vocês vão dizer, mas isso é simples. Não é simples, que até 1975 não existia uma tecnologia desenvolvida para solos tropicais. Era utilizada a tecnologia americana para execução de bases, materiais para fazer reforço de pavimentos. E, para tanto, nós procurávamos materiais muito onerosos, caros, de longas distâncias para atender às normas norte-americanas. Com essa tecnologia que vai ser dada nesse curso, nós vamos ter a amplitude de utilizar materiais naturais em pavimentação. O solo laterítico, que é um solo maduro, later vem do termo tijolo, em latim. Porque originalmente eles pegaram esse solo laterítico, moldavam-se blocos, deixavam secar, funcionava como tijolo. Daí a origem do nome, laterítico. E o de baixo, que nós falamos, que seria um solo saprolítico. Sapro vem de podre, é uma rocha podre. Esses solos saprolíticos, que sempre estão embaixo do laterítico, ou geralmente estão embaixo do laterítico, às vezes existe uma descontinuidade entre esses dois universos pedológicos.
Essa descontinuidade é essa linha de pedregulho. Como é formada essa linha de pedregulho? É uma discussão que não tem fim. Mas, de uma maneira geral, aceita-se que num período de formação desses solos, o solo começou a laterizar num local e terminou a laterização em outro. E ao longo desses dois períodos, pode ter havido muita chuva. E esse material no transporte foi como lama. E o pedregulho, sendo do mais pesado, descia e se posicionava no solo original mais resistente. Aí, mostrando que muitos desses solos são transportados. Mas o processo de laterização que foi dito, começa lá, continua aqui, sempre existe. E no final das contas, esse solo é chamado solo maduro nos trópicos. Isso não ocorre nos Estados Unidos, porque não tem esse tipo de formação pedogenética do solo. Aqui mostra um solo laterítico de granulação fina arenoso. Olha a areia aqui aparecendo, um pouco de areia. Olha os capeamentos. Esses solos não eram utilizáveis antigamente para camadas nobres de pavimento. Eram utilizados só para reforço, para camadas menos nobres dos pavimentos. A partir da tecnologia que vai ser apresentada nesse curso, esses solos passaram a fazer parte na execução de camadas de subbase e base. Aqui é outro solo laterítico, outra jazida de solo, outra ocorrência de solo laterítico. Nessa ocorrência, nós temos os solos lateríticos concrecionados. Esses já eram conhecidos nossos desde 1950. Qual a diferença desse e do primeiro solo laterítico? O primeiro era um solo laterítico fino. Esse é um solo pedregulhoso laterítico. Como ele se forma? Em determinadas condições, quando você tem encostas que o nível de água sobe e desce, você tem a precipitação dos óxidos de ferro e alumínio para a parte de baixo, quando desce o lençol freático. Quando fica muito tempo sem esse lençol freático, esses grãos, esses óxidos, cimentam o material que existe na matriz aqui e formam os pedregulhos com esse aspecto. Então nós podemos ter solos lateríticos finos, que é a grande maioria, e podemos ter jazidas de solos lateríticos concrecionados, que já era conhecido do DENIT. Qual a dificuldade de utilizar isso? É que não existe quase jazida disso no sudoeste, em vários locais. E aonde existe, esse material é extremamente difícil de ser explorado. São camadas finas, muita matéria orgânica, e para você explorá-los, você tem que tirar praticamente toda a vegetação que às vezes é de floresta, como no Acre. Tanto é que a grande dificuldade hoje é você conseguir jazidas concrecionadas de laterita, porque o meio ambiente não permite sua exploração. Então, vejam vocês, a riqueza que tem os solos lateríticos finos para ser utilizado em pavimentação. Bom, e agora a pergunta é o seguinte: por que é importante nós sabermos formação de solos, sabermos uma tecnologia utilizando esses solos em pavimentação para minimizar custos de materiais para a pavimentação? Simplesmente porque, olhando esse mapa, vocês vão ver que da ordem de 85%, de 80% a 85% do nosso país é recoberto de solos lateríticos. Então a importância é brutal de se desenvolver uma tecnologia adequada às condições dos trópicos e para os materiais tropicais. E não importar uma tecnologia que foi desenvolvida por ensaios e por associação desses ensaios com o comportamento de seus pavimentos num clima temperado a frio, que tem congelamento, que não existe esse tipo de solo. E eles não teriam obrigação de fazer tecnologia para resolver problemas de países tropicais.
Porque o país dele não é tropical. A tecnologia é para resolver os problemas da região que está sendo desenvolvida as normas. Porque é local o desenvolvimento de norma, ou regional. Então, a importância de desenvolver uma geotecnia de solos tropicais é fundamental para nossa economia, para nossos planos rodoviários de pavimentos de baixo custo, em especial. Bom, então nós podemos ver, os solos lateríticos arenosos estão aqui, vocês vão ver ao longo do curso como é que te utilizam eles. Tem os argilosos, que vocês vão também ver como são utilizados para a pavimentação em geral. E tem que se dizer que em 1975, 75, nós não tínhamos uma tecnologia de estudo de solos lateríticos para fins de pavimentação. Para vocês verem, nos idos de 1970, quando começamos o estudo, nós tivemos a presença de um convênio, tivemos a presença de professores da Politécnica de Zurique, num convênio da USP com a Politécnica de Zurique, e me estranhou nessa época que eles tinham uma cadeira de geotecnia de solos tropicais, e nós não tínhamos. A partir daí, e antes disso, o professor Jobson Junogami, um dos mentores de todo esse desenvolvimento que nós estamos apresentando aqui, juntamente com o pessoal da Escola de Engenharia, na qual eu faço parte, começamos a discutir muito o uso de solos tropicais na pavimentação. Ao longo desse curso, vai ser dado todas as tecnologias desenvolvidas para que pudessem ser utilizados adequadamente. E a África tem uma região grande de solos tropicais. Esses solos, que também são idênticos, chamamos SEC, idênticos aos solos lateríticos arenosos nossos. Aqui está um perfil da África. Vocês podem ver que em cima tem um solo laterítico e embaixo tem um solo saprolítico. E na África, aqui está o pedregulho de concreção laterítica nas encostas. Aqui está o lugar que foram fotografados esses perfis. Em Níger. Agora, finalmente, a parte mais importante dessa aula. Qual foi o impacto do uso de solos lateríticos na pavimentação? O impacto foi o seguinte. A primeira coisa, inicialmente, se verificou que esses solos lateríticos, em especial os arenosos, eram solos que, quando bem compactados, apresentavam uma performance para variantes de tráfego, não pavimento, para variantes de tráfego excepcional. E muitos colegas nossos, aqui eu cito Carlos de Souza Pinto, cito o Pacheco do IPT, começaram a utilizar esses solos em base de pavimento, 1950, 1960. No entanto, infelizmente, isso ficou meio parado durante um período grande, até ser retomado com uma nova filosofia de estudo desses solos, que vai ser dado no curso, pelo Nograma e por nós e por uma série de pesquisadores interessados em desenvolver uma tecnologia de pavimentação de baixo custo com solos tropicais. Tudo bem. Esse uso, inicialmente, em segmentos experimentais, a partir de 75, em proteção à terraplanagem, nós não chamávamos pavimento, compactávamos o solo laterítico, fazíamos uma capinha fininha para proteger a terraplanagem até vir a pavimentação, porque nós não estávamos conscientes ainda que poderia ser utilizado como base de pavimentos. Meus senhores, isso vai fazer 40 anos. Estão aí os pavimentos, com tráfego elevadíssimo, perfeitamente adaptado às condições climáticas e ambientais e para o nosso tráfego, com sucesso absoluto, chegando a trazer 40% de economia numa rodovia vicinal. Daí a importância desse curso, para que todos os alunos
todos os profissionais e todos os técnicos saibam da importância disso que está sendo dito aqui. Outro aspecto do impacto foi a diminuição de custo em relação aos tradicionais, como eu disse a vocês, chegando a 40%. E, hoje em dia, como é importante, e todos nós sabemos, o impacto ambiental do uso desses solos arenosos é muito menor que os pavimentos tradicionais até então usados. Até então se usava que pavimentos os tradicionais? Era o solo misturado com cimento, a brita misturada com cimento, a brita. E isso é altamente fator de impacto ambiental. Uma pedreira, todo mundo sabe o impacto que traz uma região. Detonação, fere o ambiente, caminhões para carregar para lá e para cá, britadores, para usar de base. Agora nós estamos usando base o quê? O solo do lado da estrada, muitas vezes. Compactado, e as jazidas facilmente são ajustadas para fazer parte do terreno, nem se sabe que tirou o solo dali. Então isso é importantíssimo hoje. Então, isso posto, vocês vão ter um curso que vão dar todas as ferramentas para vocês saberem como desenvolver, quais as especificações, como estudar um solo tropical, tanto para camadas de pavimento, como final de terraplanagem, como para a construção de rodovias. Esse é o grande desafio que nós temos. Desenvolver uma tecnologia própria às nossas condições de solos e ambientais. Seria só isso pela primeira aula e convido a vocês que estiverem interessados mais no assunto, ver todas as referências bibliográficas que estão apresentadas para quem quiser melhorar ou conhecer mais essa questão dessa primeira aula. Muito obrigado e até a próxima aula.